A vitória de Jojo Todinho contra o PT no contra-ataque de uma voz popular no tabuleiro político. Jojo Todinho acaba de aplicar um cheque inesperado no Partido dos Trabalhadores. O Ministério Público do Rio de Janeiro rejeitou a queixa-crime movida pelo PT contra a cantora por suposta difamação, se o que parecia uma disputa jurídica isolada se transformou num lance estratégico que expõe a tensão entre celebridades, política e liberdade de expressão. A gente precisa ir direto ao que interessa. O que aconteceu não é apenas uma vitória individual, mas um movimento que mexe nas regras do jogo. Pensem comigo, quando uma artista popular derrota um dos partidos mais poderosos do país, o impacto simbólico reverbera muito além do tribunal. Essa decisão marca o início de um novo ciclo em que a influência cultural se cruza com a força política, e cada palavra dita vira uma peça num xadrez maior. O caso começou quando Jojo afirmou, em um podcast, ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a candidatura de Lula nas eleições de 2022. A declaração foi vista pelo PT como ofensiva e motivou uma queixa-crime por difamação. Mas o Ministério Público entendeu que a fala era genérica e não fazia menção direta ao partido ou a qualquer pessoa específica. Na prática, o MP considerou o processo inepto, ou seja, juridicamente sem fundamento. O promotor responsável, Carlos Gustavo Coelho de Andrade, destacou que não se pode presumir conduta criminosa sem provas concretas. A decisão, divulgada no dia 21, representa uma derrota significativa para o PT e um precedente favorável à liberdade de opinião no debate político. E por que isso é tão importante? Porque o caso foi além de um conflito entre uma cantora e um partido, tornou-se um teste sobre os limites da fala pública, da coerção judicial e da influência política nas redes sociais. E como todo jogo bem jogado, nada aqui foi aleatório. A primeira consequência, um movimento tático imediato. A primeira consequência é tática, se visível. Jojo Todinho se reposicionou no tabuleiro como uma voz autônoma e destemida. A rejeição da queixa-crime funciona como um escudo simbólico. Ela venceu o primeiro round e transformou a narrativa de o acusada em o vitoriosa. O efeito direto é a reversão de papéis. O PT, que iniciou a ação para proteger sua imagem, acaba aparecendo o jogador que moveu mal a peça e abriu o próprio rei ao ataque. A cantora, antes pressionada, agora se torna ícone de resistência e coragem. A gente sente que o clima mudou, se o público percebe isso. Nas redes sociais, o caso virou bandeira para discussões sobre censura e perseguição ideológica. O PT, por sua vez, enfrenta o desafio de lidar com o desgaste causado por uma derrota que ganhou contornos populares. Personificando o cenário, Jojo aparece como a rainha que avança livre pelo tabuleiro, enquanto o partido tenta recompor suas defesas. Esse primeiro movimento mostra que, no xadrez político brasileiro, a força de uma figura midiática pode pesar tanto quanto a de uma instituição partidária. E isso, convenhamos, é devastador para quem apostava no silêncio da adversária. A segunda consequência, a mudança no tabuleiro de poder. A segunda consequência é onde a jogada começa a ficar brilhante. O caso Jojo XPT mexe em algo mais profundo, o equilíbrio entre poder político e influência cultural. De um lado, partidos tradicionais, com suas estruturas, advogados e gabinetes, tentam controlar a narrativa pública. Do outro, celebridades e influenciadores com milhões de seguidores operam com liberdade, emoção e linguagem direta. É a nova guerra pela opinião pública. A decisão do MP sinaliza que a justiça não pretende criminalizar esse embate. E isso muda tudo. A partir de agora, outros artistas e comunicadores que antes temiam retaliações jurídicas podem se sentir encorajados a se posicionar. O tabuleiro se reconfigura, e cada post, cada fala, cada podcast vira um lance estratégico na disputa por corações e mentes. A gente pode estar prestes a assistir ao fortalecimento de um campo de opinião conservador popular, capaz de rivalizar com o discurso institucional da esquerda. Em termos políticos, isso significa que o jogo de narrativas, antes dominado por partidos e veículos tradicionais, passa a incluir vozes espontâneas, diretas e conectadas ao público. No médio prazo, essa redistribuição de influência pode alterar o comportamento de candidatos, campanhas e até tribunais. Uma simples decisão jurídica se torna, portanto, um pivô de transformação cultural. A terceira consequência, a armadilha perfeita.
A terceira consequência, para mim, é a mais genial de todas. O processo se transformou em uma armadilha que o PT montou contra si próprio. Se o partido insistir na queixa, reforça a imagem de perseguidor de vozes populares e autoritário. Se desistir, reconhece publicamente que errou na estratégia e concede uma vitória total à adversária. Se fizer X, perde. Se não fizer, também perde. Foi como se Jojo tivesse olhado para o partido e dito: "Vi aí, vão continuar tentando me calar." O dilema é devastador. A cantora se recusa a se retratar, reforçando a narrativa de independência e autenticidade, características que o público valoriza e que contrastam com o tom burocrático da política tradicional. Para o PT, que sempre buscou se apresentar como defensor da liberdade e da pluralidade, ver-se no papel de censor é um golpe simbólico. A gente vê aqui um jogo psicológico, quanto mais o partido reage, mais cresce o prestígio da cantora. É uma armadilha de reputação, construída com naturalidade, mas carregada de cálculo. O MP, ao rejeitar a denúncia, apenas consolidou o xeque-mate narrativo. Jojo não precisou atacar, bastou manter-se firme, como uma jogadora que entende o valor de deixar o adversário mover primeiro. Essa é a essência do xadrez político: paciência, tempo e confiança. Interpretação estratégica. Quando a gente junta as três consequências, o desenho fica nítido. Primeiro, a vitória imediata garante a Jojo Todinho protagonismo e legitimidade. Depois, o rearranjo de forças transforma o caso em símbolo de resistência cultural. E por fim, a armadilha deixa o adversário preso entre dois caminhos igualmente danosos. Isso é mais do que sorte, é uma virada de mesa bem executada. No contexto macro, o episódio revela o novo campo de batalha da política moderna. Não são mais os comícios, mas as timelines, não são mais os tribunais, mas os podcasts. O poder muda de mão silenciosamente, como num jogo de xadrez em que um peão atinge o outro lado do tabuleiro e vira rainha. Essa virada estratégica mostra que o domínio da narrativa se tornou o verdadeiro trunfo político do século XXI. E Jojo, com sua espontaneidade e coragem, soube explorar isso de forma brilhante. É o lance decisivo de quem entende o valor da palavra no campo de batalha das ideias. Isso nos mostra que o tabuleiro político brasileiro está mudando rapidamente, e que a virada é possível mesmo para quem não tem partido, bancada ou mandato. A gente precisa continuar atento, porque o que começou como um processo judicial pode se transformar em precedente para toda a classe artística e comunicadora. Será que estamos vendo o nascimento de uma nova forma de resistência popular contra a judicialização da opinião? Será que o poder cultural das redes sociais já superou o controle partidário da narrativa? E até que ponto figuras públicas podem influenciar o curso da política sem depender das estruturas tradicionais? Comente, curta e compartilhe se você acredita que liberdade de expressão é um direito que precisa ser defendido em todas as frentes. O jogo ainda não acabou, mas hoje, sem dúvida, Jojo fez o lance mais ousado do tabuleiro.